Oi. Bom dia, queridos. Tudo bem com vocês? Continuamos estudando desse jeito em casa, mas não tem problema nenhum, a gente vai devagar, a gente vai chegar ao final do ano sabendo a matéria direitinho, tá bom? Eu, na última aula de português, eu passei para vocês um exercício, né, sobre transitividade verbal. Nós chamamos também de predicação verbal. Cuidado, tá? Predicação verbal é a mesma coisa que transitividade verbal. Há alunos que, ano passado, no outro ano, quando eu botava no teste ou na prova, classifique o verbo quanto à predicação. O aluno vinha e me dava o tipo de predicado. Não é isso que eu quero. Quando eu falo predicação verbal, eu quero saber qual tipo de verbo que eu tenho, tá bom? Então, predicação verbal ou transitividade do verbo. Vocês fizeram uma pesquisa, eu expliquei mais ou menos, mas hoje eu vou reforçar essa explicação. Antes disso, eu vou corrigir o exercício que eu deixei com vocês. Vocês assistiram ao vídeo, não é? Tinha um trabalhinho também no plural para vocês trazerem. Mas vamos à correção primeiro da folhinha que eu passei. Analise as questões a seguir e resolva-as. O que é o verbo intransitivo? Olha o nome, né? Intransitivo. O in é um prefixo de negação. Então, quando eu digo intransitivo, eu quero dizer que ele é um verbo que não transita, que não precisa de nada, ele se basta, tá? Olha o que eu falei, ele se basta. Então, esse verbo aqui, bastar, é um verbo intransitivo, não preciso de mais nada, ele se basta, tá? Então, sempre que eu tiver um verbo que não precise de complemento, eu terei um verbo intransitivo. O contrário do verbo intransitivo, que tem aqui na outra questão, que é o verbo transitivo. É aquele verbo que precisa de um complemento, tá? Ele precisa de algo, ele precisa de alguma coisa, ele tem necessidade de alguma coisa. E eu, no transitivo, eu expliquei a vocês que quem completa o verbo é o complemento nominal. Desculpa, complemento verbal, né? É lógico, tá? Completa o verbo, porque nós temos também complemento nominal, mas é mais para frente. Então, o complemento verbal é quem completa o verbo. A esse complemento verbal, nós damos o nome de objeto. Tá bom? Somente os objetos completam o verbo. Certo? Então, o verbo, quando ele exige um complemento verbal, ele é chamado de verbo transitivo. Esse complemento, se ele está diretamente ligado ao verbo, nós chamamos de objeto direto. Tá? Objeto direto. E quando esse complemento verbal está ligado indiretamente ao verbo, através de uma preposição, nós chamamos de objeto indireto. Tá bom? Então, quem completa verbo, objetos. Eles podem ser objeto direto, objeto indireto. Bom? Então é isso aí. Outra coisa que eu falei com vocês na última aula. Advérbio jamais vai completar verbo. Falei até o francês lá. Jamais de la vie vai completar o verbo. Jamais, nunca vai completar verbo. Só quem vai completar verbo são os objetos. Bem? Então, se o intransitivo é um verbo que não precisa de complemento, o transitivo
é o verbo que precisa de complemento. Número 2. Qual das orações abaixo apresenta verbo intransitivo? Na letra A, os alunos compraram. Compraram o quê? Livros. Então, ele precisa de complemento. A criança dorme, é o verbo, dormir, bem. Bem, será que bem não é um advérbio? O modo como ela dorme é um advérbio. Então, advérbio não completa verbo. Ele vem junto ao verbo, dando uma circunstância. Aqui seria o advérbio de modo. Não é objeto. Então, esse verbo dormir aqui é verbo intransitivo. Contaram-me um fato engraçado. Quem conta, conta alguma coisa. A alguém, a mim. Então, aqui o verbo precisa de complemento. Ele é o verbo transitivo indireto e direto. O me é o objeto indireto e o fato é o objeto direto. O escritor escreveu o quê? Uma novela. Tá? Precisa de complemento. Então, é o objeto direto. Então, a opção em que o verbo é transitivo indireto é a opção B. Qual das orações abaixo apresenta objeto indireto? Ó, que precisa de preposição. As crianças saborearam o quê? Deliciosos sorvetes. Objeto direto. O malabarista encantou o quê? O público. Eu comi o quê? Pão com queijo. E na D, escrevi o quê? Uma linda carta. Então, nessa opção, nessa questão, nós não temos objeto indireto. Nenhuma das opções tem objeto indireto, tá? Número 5. Classifique os verbos quanto à transitividade. Carlos vendia livros. Vendia o quê? Livros. Verbo transitivo direto. Os passageiros esperavam o quê? O trem. Verbo transitivo direto. Carlos gosta de quê? De música. Olha a preposição de. Aparece a preposição de na resposta, na pergunta também. Gosta de quê? Tá? Então, quando o objeto é ligado ao verbo através de uma preposição, eu tenho um verbo transitivo indireto. Letra D. Oferecemos uma medalha ao primeiro colocado. Oferecemos o quê? Uma medalha. A quem? Ao primeiro colocado. Olha a preposição a aí. Sempre que o a for igual a para, ele é uma preposição, tá? Oferecemos uma medalha para o primeiro colocado. Então, aqui eu tenho o verbo é transitivo direto, uma medalha, objeto direto. Ao primeiro colocado é um objeto indireto, tá bom? Então, o verbo é transitivo direto e indireto. Lígia comprou o quê? Flores, transitivo direto. E Lígia gosta de quê? De flores, transitivo indireto. Reconheça a transitividade verbal, quer dizer, ou a predicação verbal, tá? Agora só estou colocando transitividade, mas daqui a pouco eu vou botar predicação, para confundir vocês um pouquinho. Nós aprendemos o quê? Uma boa lição com a história do burro. Então aqui eu tenho letra C. O burro carregava o quê? Sacos de sal, letra A. O burro vinha carregado de sacos de sal. Letra B. E ele observou isto, letra A. Classifique os termos destacados em objeto direto, OD, e objeto indireto, OI. A canoa atravessou o quê? O rio, OD. O governo não cuida de quê? Dos menores, objeto indireto. O menino maneja o quê? O videogame, objeto direto. João ama Maria, objeto direto também. Marina, aliás. As crianças só pensam em quê? Em televisão, objeto indireto.
O time local venceu o quê? O campeonato. Objeto direto. Gosto de quê? De música. Objeto indireto. O cliente pediu o quê? A conta. Objeto direto. Os jornais protestaram contra o governo. Olha a preposição contra aí. Objeto indireto. E a secretária transmitiu o quê? O meu recado. Tá bom? Transitividade de novo, ou predicação do verbo. Na letra A, eu tenho o verbo é precisam. Número 2, transitivo indireto. Na letra B, estavam, olha só, cuidado. Verbo de ligação. O que é um verbo de ligação? Ele liga o sujeito ao adjetivo, que a gente mais tarde vai aprender que se chama predicativo do sujeito, tá? Então, sempre que eu tiver o verbo ligando o adjetivo ao sujeito, eu terei um verbo de ligação. Número 4. Gostamos de quê? Do professor. É transitivo indireto. Número 2. A gurizada brincava de quê? De jogar bola. Número 2. Acredito em quê? Em suas palavras. Número 2. O lixo sempre traz o quê? Epidemias. Objeto direto. Número 3. Os índios cuidavam de quê? Do seu rio. Transitivo indireto. As árvores e as plantas cresceram. Tem complemento esse verbo? Não. Então, será um verbo intransitivo. Número 1. E os homens procuravam o quê? Alimentos. Número 3. A mesma coisa. Classifique, né? Os verbos e os objetos. Luiz e os amigos não vão. Tem complemento esse verbo ir? Não. Então, é um verbo intransitivo. A criança brincava com um canivete. Intransitivo. Com o canivete é um advérbio, tá? Não completa verbo. O professor já corrigiu o quê? As provas. Transitivo direto. O Brasil foi descoberto por Cabral. Aqui nós temos uma coisa que nós vamos aprender ainda, é a voz passiva. E só temos voz passiva com verbos transitivos direto, tá? Se nós trocarmos, olha lá, Cabral descobriu o Brasil. Isso é a voz ativa. Agora, na voz passiva, o Brasil foi descoberto por Cabral. Os campeões foram aplaudidos pelos torcedores. A mesma coisa, tem a voz passiva aí. O verbo é transitivo direto. A imprensa elogiou quem? O presidente, transitivo direto. Os homens da aeronáutica inventaram o quê? Um novo paraquedas, transitivo direto. O vizinho do meu amigo briga com quem? Com ele, transitivo indireto. Aquelas pobres criaturas sempre terão esperança. Terão o quê? Esperança, transitivo direto. Ele respondeu a pergunta. Respondeu, transitivo indireto. De quem? Do professor, né? A pergunta do professor. Então, o verbo é transitivo indireto aqui, tá bom? Depois eu tenho, continuando, vamos acabar isso rápido. Não, já acabou, tá? Aqui já acabou, essa já acabou. E aquela outra lá do plural, que eu também quero corrigir com vocês, que eu deixei esse exercício também, tá? Oração com sujeito e oração sem sujeito, para a gente relembrar o sujeito. Os alunos gostaram da poesia, sujeito aqui os alunos. Existem flores. Quem existe? Flores, tem sujeito. Há muitos meninos carvoeiros. Verbo haver igual existir não tem sujeito, então essa oração não tem sujeito. Choveu torrencialmente. Chover, verbo de fenômeno da natureza, não tem sujeito. Alguém estava naquela janela. Quem estava? Alguém. Sujeito simples. Os alunos gostaram. Quem gostou? Os alunos. Sujeito também simples. Existem flores.
lindíssima, aqui está repetido, tá? Então vamos apagar tudo isso aí. Agora, quanto à transitividade ou predicação do verbo. Paula fez todos os exercícios. Transitivo, direto. Muitos alunos brincavam de quê? De pique no recreio. De pique ou transitivo indireto. O professor atendeu todos os alunos. Atendeu quem? Transitivo direto. Os atletas precisavam de quê? De bastante preparo. Transitivo indireto. Depois eu tenho, marcar aqui, verbos de ligação também, né? Verbo de ligação, está aqui uma explicação sobre verbo de ligação. A inflação no Brasil continua elevada, verbo continuar, de ligação. Muitos brasileiros tornaram-se famosos, ligação, tornaram-se. Aquele atleta parece, verbo de ligação, nervoso. Minha amiga está bonita, verbo de ligação, estar. E nossos colegas são muito estudiosos. Verbo ser é um verbo de ligação, tá? Então, isso aí foi o que eu passei para casa. Eu vou tornar a explicar algumas coisinhas para vocês sobre transitividade e eu vou passar um trabalho também para a gente fazer, tá? Então, ó, transitividade ou predicação verbal. Então, eu tenho verbos intransitivos, verbo transitivo pode ser direto e indireto. E nós vimos aí algumas orações podem ter os dois tipos de complemento, tá? Direto e indireto, ou indireto e direto. E os verbos de ligação. Para que seja um verbo de ligação, eu tenho que ter depois do verbo um adjetivo. Falei com vocês que eu não gostava que aluno decorasse os verbos de ligação. Porque nem sempre aquele verbo que você considera sendo de ligação, ele será de ligação. Por exemplo, olha lá, eu tenho o mesmo verbo, a aluna está feliz e ela está em casa. Então, como é que eu reconheço se esse verbo estar é de ligação ou não? Tá? O verbo é o mesmo, estar. Isso aqui não é adjetivo, tá? Quem está feliz, a aluna, é o sujeito. Então, esse adjetivo está se referindo à aluna feliz. Então, sempre que eu tiver depois de um verbo, um adjetivo, que a gente vai passar a chamar, a partir de agora, um predicativo do sujeito, esse verbo será um verbo de ligação, tá? Os verbos de ligação, eles podem ser, estar, aparecer, permanecer, continuar, ficar, tornar-se, andar, virar. São vários verbos que podem ser de ligação ou não. Cuidado com isso. Tem aluno que vê o verbo, decora essa relação e já põe lá, verbo de ligação. Nem sempre ele será. Olha o caso aqui. Ela está em casa. Quem está é ela, o sujeito, em casa. É um predicativo do sujeito? É uma característica? É um adjetivo? Não. Vai ser um advérbio de lugar. E advérbio de lugar não completa verbo. Qualquer advérbio não completa verbo, tá? Então, esse está aqui nessa oração, ele deixa de ser um verbo de ligação. Ele não será mais verbo de ligação. Ele vai ser, sim, um verbo intransitivo, porque ele não tem complemento. Tá? Então, cuidado. Eu vou decorar todos os verbos de ligação. Cuidado, não façam isso. Vocês precisam entender a oração.
e reconhecer a classe gramatical do que vem depois. Por isso a gente estudou tanto classe gramatical. Se for um adjetivo, na sintaxe vai passar a se chamar de predicativo do sujeito, aí ele será um verbo de ligação. Mas se for um advérbio, ele não será mais verbo de ligação. Ele passa a ser um verbo intransitivo, tá bom? Então eu vou passar outro exercício para vocês sobre a transitividade, para a gente estudar bastante. Quero que vocês leiam a apostila, módulo 14, tá? Que a gente já vai passar a concordância nominal. Já estudamos um pouquinho sobre isso, mas ali tem mais casos, tá bom? Não deixem de fazer as atividades, elas são importantes para vocês treinarem e verem se realmente aprenderam a matéria ou não, tá? Qualquer dúvida, podem mandar lá para o meu e-mail, vocês têm o meu e-mail lá que vocês mandam os trabalhos, podem me mandar uma mensagem lá que eu estou respondendo tudo direitinho, tá bom, queridos? Tchau, fiquem com Deus, estudem, façam as atividades. Beijos, tchau, bom fim de semana, tchau.